E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Irlan. Seja bem-vindo ao meu canal de Ciências Humanas, História, Filosofia e Sociologia. Então se você gosta desses assuntos, desse conteúdo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre movimentos sociais e especificamente sobre o movimento das mulheres, o movimento feminista. Com o surgimento da República, as mulheres buscaram mudar suas aspirações. As mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação, ou seja, desde a educação básica até a educação superior, algo que é indispensável para a independência financeira, e o direito de votar e de serem eleitas também, indispensável para a plena cidadania. A primeira Constituição Republicana, aquela de 1891, no entanto, negou esse direito à cidadania das mulheres. Negou o direito ao voto. A advogada Mirtz Campos e a professora Leolinda Daltro tentaram se alistar para votar, mas tiveram seus pedidos recusados. Leolinda Daltro reagiu fundando em 1910 o Partido Republicano Feminino. Em 1917, ela organizou uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro. Fato que surpreendeu muitas pessoas. 84 mulheres naquela época, naquele período, eram muitas mulheres reunidas em prol de um propósito. Talvez influenciado e impactado por aquele fato, naquele mesmo ano, um deputado chamado Maurício de Lacerda apresentou na Câmara um projeto de lei favorável ao voto feminino. Mas o projeto, como a época já condizia, o projeto não chegou a ser nem discutido, nem ser debatido. Ora, as lideranças daquele período, as autoridades da época, eram totalmente contra a luta das mulheres pelos seus próprios direitos, e os homens das ciências, os intelectuais, classificavam as mulheres como pessoas incapazes e de menor inteligência, portanto inadequadas para a vida pública. A imprensa era cada vez mais antifeminista, contra o movimento das mulheres. Ridicularizava o movimento com piadinhas sem graça, de mau gosto, ilustrações e charges que eram discriminatórias. Numa época em que a maior parte das mulheres brasileiras estavam presas em preconceitos e trancadas em casa servindo como um objeto para o seu marido, sem nenhum tipo de direito, uma mulher surgiu chamada Nísia Floresta. Ela dirigiu colégios para moças lá no Rio de Janeiro e publicou vários livros tratando do direito das mulheres, dos índios e dos escravos. Ela andava na contramão do sistema daquela época. Seu primeiro livro foi publicado em 1832 em Recife e tem um título bem sugestivo chamado de Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, lançando esse livro quando Nívia tinha apenas 22 anos. Em 1833 saiu a segunda edição e a terceira edição, no Rio de Janeiro, saiu em 1839. Nessa obra, ao mesmo tempo que ela busca defender o sexo feminino, ela denuncia e desmascara os artifícios masculinos de dominação. E diz o seguinte: se este sexo altivo quer fazer-nos acreditar que tem sobre nós um direito natural de superioridade, por que não nos prova o privilégio que para isso recebeu da natureza? Ela usou como inspiração a obra de Mary Wollstonecraft, chamada de Reivindicação dos Direitos das Mulheres, lá de 1792. Daí ela construiu essa obra que serviu e muito para o movimento das mulheres, que deu gás para esse movimento cada vez mais crescer. É nesse contexto que a feminista Berta Lutz, ela chega da Europa no Brasil em 1918 e ela tem a disposição de lutar pela emancipação da mulher aqui no Brasil. Berta Lutz e suas companheiras se organizavam em associações, fazendo pronunciamentos públicos, escrevendo artigos e concedendo entrevista aos jornais. Buscavam apoio das lideranças e também pelo favorecimento da opinião pública. Berta tinha uma visão diferente daquela época.
época, poder trabalhar era algo determinante na sua visão. Isso traria para as mulheres os seus próprios meios de subsistência, livrando delas a uma dependência humilhante e nefasta para os homens. Bertolucci trazia em seus argumentos que a independência e a ascensão das mulheres resultaria não só em benefícios pessoais, mas também faria das mulheres instrumentos preciosos para o progresso do Brasil. Apesar de várias atividades na qual ela conseguiu empreender, a sua prioridade era o voto feminino. Acreditava que o acesso ao direito político era essencial à obtenção de garantias com base na lei. Em 1932, o Brasil finalmente ganhou um novo Código Eleitoral, estabelecendo assim o voto secreto e o voto feminino. Com isso, o Brasil se tornou o segundo país da América Latina, depois do Equador, a estender para as mulheres o direito ao voto. Esse foi um movimento das mulheres que aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil, não foi um movimento específico no Brasil, mas um movimento que ocorreu no mundo inteiro, chamado de movimento das sufragistas. Faltava agora incorporar aquele Código Eleitoral na Constituição, que só seria votada em 1934, graças à pressão das feministas, das sufragistas e coroando uma luta de décadas, o sufrágio feminino, por isso se chama sufragista, sufrágio, voto, foi finalmente garantido com a inclusão do artigo 108 na Constituição de 1934. Mas os anos dourados do Brasil. Os anos dourados é aquele período do ano de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1964 aqui no Brasil. Foi marcado por regras e costumes naquela época, por tradicionalismos e conservadorismos. Havia a noção daquela boa moça, a jovem recatada e do lar, pura, fiel, que nasceu com os dons de ser dona de casa, de ser boa mãe, uma mãe carinhosa e dedicada, que faz o bolo para o marido, esperando o maridão chegar do seu trabalho com seu carrão, enquanto o carro que ela dirige é apenas o seu próprio fogão. E também a noção do bom partido, o jovem honesto, de família, responsável, trabalhador, respeitador das moças. Para com sua eleita, ele teria que ser muito mais respeitoso. Tudo isso, meu querido, era hipocrisia. Os anos 20 ficou marcado aí a participação das mulheres na educação. Durante os anos dourados também. Isso ficou muito presente na educação brasileira, na educação infantil principalmente, as mulheres tomando de conta. As mulheres, elas fazendo parte da educação infantil. Ser professora de criança era uma das únicas profissões de mulheres completamente livres de preconceitos, pois essa profissão era encarada como algo maternal. Essa característica faz com que a mulher obtenha aval ou perdão, vamos dizer assim, por trabalhar. Era o famoso normal médio, no qual a maior parte das pessoas que iam fazer esse curso, o normal médio, eram as mulheres, enquanto os homens faziam o ginásio, o ensino médio, estudavam ciências, matemática, e por aí vai. Esse ensino ele tinha mais prestígio e uma possibilidade de maior remuneração no futuro. Ainda lembro das minhas tias falar dos colégios religiosos aqui de Garanhuns, do qual as mulheres elas estudavam no Santa Sofia, no qual elas iam aprender crochê, elas iam aprender a cozinhar, passar ferro, elas iam aprender a costurar, ou seja, tarefas para a dona de casa. Enquanto os garotos eles iam para o diocesano, onde lá eles iam estudar ciências, matemática, português, francês. É algo bem divergente, não é? Tempos passados, mas que nos ensinam muito, meu querido. E ainda bem que é passado. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Nos anos 60, enquanto os pretos lutavam pelos direitos deles na sociedade que restringia esses direitos, as mulheres também mostravam sua força. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, essa guerra, o movimento feminista vinha mobilizando milhões de mulheres no mundo inteiro. Em 1960, no entanto, a liberação ao público da pílula anticoncepcional marcou o início daquela chamada verdadeira revolução sexual. A pílula, que passou a ser vendida em qualquer farmácia, permitia à mulher decidir se ela queria ou não engravidar e possibilitava a ela uma vida sexual mais intensa. Então houve um debate muito grande sobre essa questão da pílula. Por isso que eu cantei aquela musiquinha no início do Odair José,
pare de tomar a pílula. É uma crítica à pílula anticoncepcional. Por quê? Porque houve muito debate sobre isso. Olha, a mulher ela pode tomar essa decisão de querer engravidar ou não, coisa que para a época era algo impensável. A mulher ela ter essa vida sexual intensa, ela ter uma vida sexual de liberdade. Para a época, as mulheres que tinham esse tipo de decisão eram as prostitutas. Mas os homens não eram prostitutos, né? Os homens, eles na verdade poderiam ter essa liberdade sexual e ter a vida de intensidade sexual deles. Porque foi muito acreditado, muito ensinado de que o homem não tem responsabilidade na gravidez de uma mulher. E o pior, que os dois têm essa responsabilidade. O homem também tem responsabilidade, meu querido. O homem, ele tem muita responsabilidade no ato sexual também. Há um filme que fala sobre esse contexto, principalmente nessa questão da mulher se decidir ou não engravidar, chamado Foi Apenas um Sonho. É um filme assim que parece até ser romântico. E na verdade ele é romântico nos primeiros minutos, vamos dizer assim. Mas ele é muito dramático, pesada a sua história. Porque ele vai falar desses anos dourados e vai falar de uma história da qual o homem está insatisfeito com o seu trabalho e a mulher, ela quer se aventurar. Ela quer se aventurar, mas ele quer ir para Paris e quer se aventurar. Ela vai trabalhar e ele vai procurar aquilo que faz ele ser feliz. E então, o que acontece? A sociedade em si, aqueles seus vizinhos e tal, já acham tudo isso estranho. E o que acontece? Ela engravida e faz com que tudo isso, que todo esse sonho, como o próprio nome do filme já diz, foi apenas um sonho. É exatamente isso, foi apenas um sonho. Por causa da gravidez indesejada, porque não havia esse método de pílula de anticoncepcional, ela engravidou e o sonho que antes era bem real, que os dois tinham acordados e tal, que os dois tinham aceitados, não aconteceu de fato. É um filme que é muito dramático e muito bom. Se você quiser assistir, fique à vontade, pesquisa aí que talvez você ache. As mulheres então passaram a debater e a denunciar a crença vigente de que a mulher ela era incapaz da vida intelectual e de que era naturalmente inferior ao homem. Nos anos 60, as escritoras como Betty Friedan e Simone de Beauvoir inspiraram o movimento feminista. Simone de Beauvoir foi autora de vários livros e tal, inspirada pelas ideias existencialistas de seu marido, Jean-Paul Sartre, e esses livros todos foram muito lidos na época e também ainda hoje é lido. Um best-seller dela é chamado de Segundo Sexo. O conteúdo desses livros dizia que a mulher não nasce obediente ao homem, justamente a ideia do existencialismo. Você não nasce com um propósito, é você quem cria esse propósito para a sua vida. Ela não nasce naturalmente passiva, dependente de alguém. E isso foi uma educação que ela recebeu, a educação machista, que fez com que ela aceitasse essa dominação masculina. Daí a necessidade de libertar-se da educação repressora e buscar a autorrealização. A moda dos anos 60 também ajudou na construção dessa nova mulher, menos tímida e mais confiante. O uso da calça estilo Saint-Tropez, aquela que mostra o umbigo de fora, a mini saia, são as invenções daquela época, daquele tempo, que traria mais confiança à mulher, que traria a mulher mais ousada, vamos dizer assim. As mulheres dos anos 60 também se engajaram na luta política. Em várias partes do mundo surgiram várias organizações feministas que promoviam debates, cursos, publicações e levavam milhares de manifestantes às ruas para exigir salários e direitos iguais aos dos homens. A aprovação do divórcio e o direito ao certo número de vagas no funcionalismo público e nas universidades também foi algo adquirido por causa desses movimentos. Nas últimas décadas, recentemente, as mulheres têm conquistado cada vez mais no espaço considerável, no espaço universitário, no espaço político, nas mais diferentes áreas da vida social. A mulher tem conseguido espaço, sobretudo no mundo do trabalho. Mas o machismo continua existindo e é facilmente perceptível. Por exemplo, basta nós observarmos o comportamento dos homens no trânsito. Quando ele percebe que algum motorista faz alguma coisa de errado, ele logo fala e logo diz com toda a sua boca cheia: tem que ser mulher. Ou então aquela famosa frase machista: mulher no volante, perigo constante. Horrível, cara. O movimento feminista foi fundamental e essencial para garantir a igualdade
entre mulher e homem, para que hoje nós tenhamos, né, mulheres em trabalhos no qual antes, outrora, ela não conseguia esses trabalhos. Houve muito debate, houve muita luta, e é justamente isso que nós estamos estudando, esses movimentos sociais, movimentos dos quais lutaram, as pessoas lutam para conseguirem os seus direitos, porque direito nenhum ele é dado, direito nenhum ele é recebido do céu como dádiva, ou algum político lhe dar como dádiva. Não, os direitos eles são adquiridos por força, por conquista, por luta, meu querido. Os negros, os pretos, eles conseguem seus direitos por meio da luta. O movimento indígena também consegue seus direitos por meio de luta, de conquista, meu querido. E as mulheres também, elas conseguem seus direitos por meio da luta, por meio da conquista. Se não fosse o suor dessa galera, não haveria direitos, não haveria participação na cidadania para negros, indígenas e mulheres. Por isso, abra sua mente e perceba que a cidadania não é só para homens brancos. A cidadania é para todos os humanos, independente de sexo, independente de cor, independente de etnia. Por isso, meu querido, o direito tem que estar sempre vigilante. Aquele direito conquistado tem que estar em constante vigia, para que não venham certas pessoas e tirem esses direitos. Porque para tirar direito é assim, é ligeiro, é rápido. Para conquistar não. Para conquistar são anos, são vidas humanas, é a força de um povo. Por isso, valorize os direitos que nós conquistamos. Valorize o direito dos trabalhadores. Valorize o direito das mulheres, dos indígenas, dos negros. Valorize aquilo que nós chamamos de direitos humanos. Qual é o humano que vai dizer que não valoriza os seus próprios direitos? Contudo, meu querido, saiba que direitos também exigem deveres. Não basta você adquirir direitos se você não cumpre os seus deveres. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Fala comigo aí. Então, galera, fiquem com Deus. Fiquem em paz, tranquilo, suave. Valeu. Falou.